Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Neste canal de evangelismo, hoje eu venho compartilhar as boas novas do reino, que a palavra nos revela para os dias atuais e os últimos dias. Cabe a cada um de nós estudarmos as Escrituras, observarmos os eventos no cumprimento da palavra de Jesus Cristo. O relógio do juízo final mostra como a humanidade está perto do Apocalipse. Os eventos estão diante de nossos olhos. Muitos não estão ligados para o que está acontecendo debaixo do seu próprio nariz. Olhemos aqui, Mateus 24, versículo 1 ao 22, Jesus revela alguns desses sinais. Nos sermões escatológicos de Jesus, nos capítulos 24 e 25, catástrofes ambientais, aquecimentos globais, terremotos, tsunamis, pandemias, secas, enchente, fome, crises econômicas, esgotamento de recursos naturais, terrorismo, guerras, ameaças de guerras, tudo isso vem ocorrendo com mais frequência e assumindo proporções cada vez maiores. No primeiro vídeo, eu compartilhei sobre as falsas doutrinas e agora eu venho compartilhar os sinais e rumores de guerras. Mateus 24, versículos 6 e 7. Jesus ele continua dizendo que o advento de guerras e rumores de guerra será um sinal do fim dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nações se levantarão contra nações e reino contra reino. Nos primeiros anos da igreja houve grandes tensões políticas. Não foram poucas as guerras que marcaram aquela geração. Quando Jesus falou essas palavras, o Império Romano estava gozando da Pax Romana, anos de paz e tranquilidade em todo o Império. Porém, tudo mudaria em 40 anos depois de Cristo, a começar pela revolta dos Zelotes nos anos 63 depois de Cristo, que culminou em uma guerra civil que destruiu Jerusalém. Os Zelotes desafiaram a autoridade romana e instigou muitos judeus a protestar contra a opressão romana. A história nos mostra que Roma matou milhares de judeus, sitiou Jerusalém com um exército de mais de 80 mil homens e exterminou com aquela cidade. Naquele mesmo tempo, tensões e golpes políticos começaram a acontecer, de tal sorte que na véspera do ano 70 d.C., no único ano, Roma viu 4 imperadores subir no poder: Galba, Otto, Vitério e Vespasiano. Irmãos, a queda de Jerusalém e os acontecimentos daquela geração são um propósito, um pequeno modelo que ia acontecer no fim dos dias. De fato, as nações do mundo elas estão manchadas de sangue desde as primeiras civilizações. As guerras estão presentes na humanidade. Porém, nos últimos dias, uma tensão mundial irá aumentar em intensidade à medida em que o retorno de Cristo se aproxima. Nos últimos dias, que ainda não é o fim, como Jesus disse, e o início das dores, o mundo será marcado com grandes conflitos mundiais, guerras civis, conflitos armados e morte de todos os tipos. Um estudo mostra que para cada 1 ano de paz, você tem 13 anos de guerra. Somente no século XX, com 2 grandes guerras mundiais, o número de mortes chegou a 109 milhões de pessoas. O número de maior guerra de todos os séculos
procedentes juntas. É gasto trilhões de dólares por ano em armas de guerra. Quase 50% dos cientistas de todo o mundo estão trabalhando em pesquisas de armas de destruição. Poderíamos resolver o problema da fome do mundo, do saneamento básico, da saúde pública, mas o homem moderno, ele só gosta de fazer guerra. As nações do mundo, elas estão manchadas de sangue, desde as primeiras civilizações. As guerras estão presentes sempre à humanidade, sempre vai estar por conta da população do homem. Temos alguns exemplos de que guerras colidiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão. Temos também o conflito entre a Índia e a Palestina e a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. E guerra cada vez mais intensa também entre Israel e a Palestina, que dura anos e anos. Tivemos grandes exemplos também de pestes. Tivemos também incêndios, inundações e terremotos, que são vistos por todas as partes. Entre eles, destaca-se também as pandemias. Também houve grandes incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga também de gafanhotos assolou a África Ocidental, do outro lado do planeta, e com muitos países agora também enfrentando fome e intenso calor. Em janeiro de 2020, a Indonésia também sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, ela foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Em 2023 não é diferente. Enchente, incêndios, frio e calor intensivos. Terremoto tem marcado o mundo. Também não podemos negar que o poder bélico da Rússia coloca o conflito como um importante cenário escatológico. A invasão ali da Rússia contra a Ucrânia representa um forte sinal, apontando também diretamente para a profecia de Jesus Cristo sobre a sua vida. A igreja deve se preparar e vigiar. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas os rumores nos últimos dias é para que cada um de nós ficamos alerta. Para os teólogos, Israel representa o que? O relógio de Deus para a igreja. Nesse momento, todos os olhos estão fixos para o que está acontecendo em Israel. Será que o fim está próximo? Você já se perguntou isso? Um ataque de surpresa agora, no dia 7 de outubro de 2023, por militantes do Hamas que se infiltraram em Israel a partir de Gaza e mataram ali mais de 900 israelenses. Todos foram pegos de surpresa, noticiados nas TV e meios de comunicação. O governo de Israel declarou estado de guerra e começou uma forte contra-ofensiva inédita ao grupo Hamas, depois de ter sofrido ataques de grupos terroristas palestinos. Na manhã desse mesmo sábado, amanhã inédita, quando Hamas disparou, segundo informações, pelo menos 3 mísseis conseguiram ultrapassar o domo de ferro de Israel com alguns deles. Os terroristas, eles entraram na cidade, atiraram pelas ruas, invadiram casa e mataram e sequestraram os civis, incluindo mulheres, idosos e até crianças. Militares também foram sequestrados e o mundo todo está de olho nesse cenário. Há uma disputa pelo domínio da chamada Terra Santa entre judeus e muçulmanos. A história é longa e para explicar todo o começo teríamos que voltar algumas décadas e centenas de até milhares de anos atrás.
devemos fazer uma reflexão. As guerras, os rumores de guerras, as revoluções, fomes, terremotos, além das demais coisas, conforme o texto de Mateus nos revela, é um alerta que nos chama para o arrependimento. A escatologia desempenha um papel importante em todas as escrituras. Os humanos e Satanás quebraram o mundo e Deus logo virá para restaurá-lo e para nos restaurar. Enquanto isso, precisamos prosseguir em nossa missão atual. Ainda não terminamos questões. Vamos continuar avançando e evangelizando e deixando o fim dos tempos para Deus. Saberemos quando Ele vai chegar. Enquanto isso, vamos nos concentrar no que Ele nos chamou para fazer. Fazer discípulos. Os tempos são difíceis e trabalhosos, mas pela graça e misericórdia do Senhor serão tempos frutíferos para a glória de Deus Pai e de Jesus. Fica aqui a reflexão e olhos atentos. Que deseja a paz e a graça de Cristo Jesus.